Olá, professora Mariana, professora de Sociologia e Filosofia, dando continuidade aos nossos estudos sobre sociologia. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre instituições sociais e qual a importância e a influência delas na nossa vida enquanto indivíduos participantes aí de uma sociedade que possui, diversas instituições. E aí, para começar a falar sobre instituições, é necessário a gente ter em mente que, apesar da gente ser indivíduos, nessa sociedade, a gente vive em grupo. Assim como eu falei lá no comecinho dos vídeos sobre sociologia, o ser humano é um ser social. Então, a gente, diferente dos outros animais, tem aí a capacidade, de raciocinar e de viver aí em sociedade, não apenas como um modo de vida, mas também como uma necessidade. A gente depende e necessita dos outros seres humanos, E aí, as instituições sociais, vão ser estruturas aí de organização social. Vão ser estruturas que ajudam essa sociedade a se manter em grupos e a se organizar e a viver da melhor forma possível. Essas instituições, elas vão atender certos tipos de necessidades sociais, então a gente acaba se enquadrando nas instituições que, de certa forma, mais combinam aí com a forma que a gente quer viver, que mais combina com as necessidades e com os objetivos, que a gente quer atingir. E aí, nessas instituições, a gente tem conjuntos de regras, de normas, de padrões de comportamento que vão conservar e manter a organização, do grupo. E aí, essas instituições, geralmente, elas têm um caráter aí conservador de uma estabilidade, uma manutenção de uma ordem, manutenção dos costumes, só que não necessariamente essas instituições vão ser sempre assim. Não quer dizer que uma instituição que nasceu de uma forma vai permanecer ao longo do tempo, porque a sociedade muda, assim como os indivíduos, assim como dentro do tempo histórico, a gente vai modificando as formas de se viver e também modificando aí essas estruturas sociais, essas instituições. Eu vou dar um exemplo daqui a pouquinho. E aí essas instituições também vêm num sentido de orientar as nossas condutas. Nem todas as instituições a gente vai escolher pertencer. Como, por exemplo, a família, a gente não necessariamente escolhe, outras, como por exemplo a igreja, já parte aí, de uma predisposição, de uma escolha individual, enfim. Mas essas instituições, de certa forma, ajudam a moldar, e ajudam a nos enquadrar em algum lugar nessa sociedade. A primeira instituição que a gente faz parte é a família. Então, a família, ela vai ter aí, vai ter que cuidar da gente, quando o ser humano chega ao mundo, ele precisa da sociabilidade para poder desenvolver, as suas questões, andar, falar, comer, tudo isso a gente viu lá, acho que, se não me engano, no primeiro vídeo, que são habilidades sociais, E aí a gente precisa da família para fazer essa ponte, para nos ensinar, Então, cada família vai ter normas e costumes que vão se dar de maneira diferente, Então, dependendo do lugar que você está, da classe social que você pertence, tudo isso vai influenciar nessas normas e costumes. Vai ser a nossa primeira influência de formação pessoal, A gente acaba tendo o espelho da família, A família vai refletir muito na nossa construção pessoal, por mais que a gente tenha uma personalidade, muitas das vezes as personalidades dentro da nossa própria família são conflitantes, a família ajuda a gente a formar aí o nosso caráter, a formar a nossa primeira influência no mundo social. E vai variar de acordo com cultura. Como assim vai variar de acordo com cultura? O conceito família, a instituição família, vai ser a nossa primeira influência de formação, o nosso primeiro contato com o mundo social, só que vai se dar de formas diferentes. Por exemplo, a gente tem famílias que são monogâmicas, a gente tem famílias que são poligâmicas. O conceito de família algum tempo atrás, por muito tempo foi o conceito de um homem e uma mulher,
e os filhos, né? Hoje em dia a gente tem famílias homoafetivas, a gente tem famílias onde a figura paterna é composta por duas pessoas, ou a figura materna é composta por duas pessoas. A gente tem famílias onde a gente só tem a presença da mãe cuidando dos filhos, né? E aí, assim, há um tempo atrás era algo impensável a gente pensar, separação, né? O divórcio. O divórcio era algo que passava longe do conceito de família. Hoje em dia já é uma realidade. Então a gente tem famílias onde os pais são separados. Então, quando eu disse, né, que a gente tem um caráter conservador, um caráter de estabilidade dentro dessas instituições, não quer dizer que assim elas vão ser ao longo do tempo sempre. Elas podem sim se modificar, só que essas modificações geralmente elas são lentas ao longo do tempo, né? Não são de uma hora para outra, até porque a gente está vivendo numa sociedade em que a gente sabe que alguns tipos de família ainda não são aceitos por algumas pessoas, e aí a gente vê tipos de família que ainda sofre preconceito, ainda que seja um lar, né? Porque a gente sabe que família é quem cuida, é quem cria. Então, nem toda família vai ser composta por um pai e uma mãe. E os filhos que eles geram, eles podem também adotar. Então, os tipos de família são múltiplos, né? Os tipos de família são inúmeros. Vai ser a nossa primeira ponte com o mundo social, vai modificar de acordo com o lugar, de acordo com a cultura, né? E não quer dizer que o que a gente entende hoje por família vai ser sempre assim. Isso pode se modificar, né? Assim como vem se modificando ao longo do tempo. E aí a segunda instituição é a escola. E a escola vem para adequar, né, o ser humano, fazendo essa ponte, né, entre a família e a sociedade. Então, a primeira instituição é a família, depois a gente geralmente, né, passa pela escola. Só que essa escola, ela vai se dar de formas também diferentes nos diferentes lugares. Então a gente tem escolas, por exemplo, privada, escolas públicas. As escolas privadas têm as suas diferenças também. As escolas públicas podem ser de nível, né, municipal, estadual, federal, que vai ter também diferença. Vai ter escola que vai exigir que você use o uniforme completo até a meia da escola. Vai ter escola que você pode usar qualquer tipo de roupa, que não tem ordem. Então, as ordens, as normas, os padrões de comportamento vão variar de acordo com o lugar, de acordo com a classe, de acordo com a cultura também. E aí, a última instituição que eu trouxe é a igreja. Então, a igreja, ainda que você não seja uma pessoa religiosa, não dá para negar que a igreja exerce uma influência na sociedade muito forte. E aí, através da religião, né, a gente sabe que a gente tem diversas religiões, né, e até ramificações da mesma religião, e essas religiões aí vão ter seus dogmas, seus padrões de comportamento, suas normas, né? Ela de certa forma, num geral, a religião, através, né, da igreja, tenta trazer pra gente uma segurança emocional e espiritual, mas isso vai se dar de forma diferente nos diferentes segmentos religiosos. Mas não tem como negar que, por exemplo, a igreja, ela possui influência muito forte. A gente viu lá na época medieval, por exemplo, como a igreja influenciou na filosofia. E aí, se você não sabe o que eu tô falando, vai lá na playlist de filosofia e assiste o vídeo sobre filosofia medieval, né? E aí, hoje em dia, a gente vive num país laico, o Brasil é um país laico, mas a gente tem no Congresso uma bancada que se denomina bancada evangélica. E aí, onde essas pessoas que foram eleitas pelo povo possuem uma religião e algumas questões religiosas e aí de dogmas, de comportamento, de padrões que eles seguem podem influenciar a nossa vida, que pode influenciar a vida geral até de pessoas que não são religiosas. Então, não há como negar, você sendo religioso ou não, que a igreja, que a religião possui muita influência aí no nosso cotidiano, na nossa vida e até mesmo na política de uma maneira geral. Então eu tentei trazer essas três instituições
sociais que são as mais importantes para a gente tentar entender aí, né, como que a sociedade se desenrola. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, de comentar, de compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho para notificação, né? Qualquer dúvida ou sugestão, os comentários estão aí para isso, elogios também. Me siga lá no Instagram, @amarianacoelho. Eu tenho uma série de vídeos que eu falo sobre filosofia e sociologia no dia a dia lá no IGTV. E tem o link do meu PicPay aqui na descrição, caso você queira e possa doar qualquer quantia para ajuda na melhora do canal, tá bom? Um beijo e até a próxima!